Olá, o meu nome é Nadiane e eu vou falar sobre algumas fitotoxinas produzidas por fungos, sendo elas seletivas e não seletivas. Mas antes, eu vou dar um breve conceito sobre o que são fitotoxinas e o que são fitotoxinas seletivas e não seletivas. Bom, a toxina no geral, ela trata-se de uma substância de origem biológica que provoca danos à saúde de um ser vivo ao entrar em contato com ele, tanto pela absorção ou interação com suas macromoléculas. As fitotoxinas, elas são produtos de patógenos que causam danos aos tecidos dos vegetais. Normalmente estão envolvidos no desenvolvimento de doenças em algumas plantas. Existem as fitotoxinas seletivas e as não seletivas. As seletivas, elas são tóxicas somente em espécies de plantas hospedeiras de um determinado patógeno que a produz. Ela produz sintomas característicos para a determinação de uma doença. Já as fitotoxinas não seletivas são tóxicas para várias espécies de plantas, sendo elas hospedeiras ou não. Geralmente, elas contribuem para a severidade de uma outra doença, mas não são essenciais. A maioria das toxinas, das fitotoxinas, elas se encaixam nas não seletivas. Aqui nós vamos tratar de algumas fitotoxinas seletivas e não seletivas produzidas por fungos. Fitotoxinas seletivas, toxina HS. A toxina HS ela é produzida pelo fungo que causa mancha ocular na cana-de-açúcar, que é o responsável pelo aparecimento desses riscos marrons avermelhados na sua folha, como mostra a imagem. A HS ela tem na sua estrutura uma forma isométrica, que torna ela altamente tóxica a plantas suscetíveis ao fungo. Essa fitotoxina a nível celular ela provoca alteração na membrana do hospedeiro, principalmente no cloroplasto das plantas suscetíveis. As membranas dessas organelas elas se desintegram e reduzem a fixação de CO2. As plantas sensíveis ao HS têm relação, no caso, com a habilidade que a fitotoxina tem de se ligar com a proteína presente na membrana plasmática. Quando elas se ligam, aumenta a permeabilidade e, consequentemente, causa necrose nos tecidos dos hospedeiros. A toxina HC é produzida pelo fungo responsável por causar mancha nas folhas de milho, como podemos ver na imagem. A estrutura da HC é diferente, pois ela tem um aminoácido em comum. Esse aminoácido é essencial para a expressão da atividade biológica da toxina. A produção dessa fitotoxina ela é controlada por um gene, que é essencial para a penetração. É essencial para que o patógeno ele infecte, no caso, as folhas do hospedeiro. O fungo ele produz e libera a fitotoxina lá na germinação dos conídeos e penetração das folhas. Tanto que é possível identificar um acúmulo do mesmo nos tecidos foliares quando se tem o desenvolvimento das lesões necróticas. A toxina HC ela se difere das outras fitotoxinas seletivas, já que ela não causa o desarranjo geral da membrana plasmática. Ela aparentemente age como supressora da resposta de defesa, ou seja, ela evita que a planta ela expresse um gene de resistência ao patógeno. Toxina AK ela é produzida pela Alternaria alternata, que é um agente casual da mancha negra nas folhas e frutos da pera japonesa. É uma toxina produzida durante a germinação dos conídeos também, antes da invasão dos tecidos do hospedeiro. É muito importante no processo inicial da infecção. Esse hospedeiro, esse fungo, esse patógeno, esse fungo, ele produz a toxina AK1 e a toxina AK2. Elas têm uma estrutura similar, só que a toxina AK2 contém um radical metila extra, diferente da AK1, o que reduz a sua toxicidade, sendo ela menos potente que a outra. A variabilidade de peras suscetíveis à toxina, ela exibem sintomas necróticos, enquanto as variedades resistentes, elas não exibem nenhum tipo de dano, nenhum tipo de sintoma. Toxina AM. Essa toxina ela é produzida pela Alternaria alternata, só que do patógeno macieira, que antigamente era conhecido como patumari. O fungo que causa essas manchas nas variedades de maçãs suscetíveis é uma fitotoxina bastante seletiva.
tanto que em algumas variedades de macieira resistentes, elas podem tolerar essa toxina até em altas concentrações. Essa toxina ela apresenta múltiplas formas, sendo a M1, 2 e 3. A toxina M1 ela exibe a maior atividade tóxica. Já as toxinas AM2 e AM3 diferem da AM1 na sua estrutura, já que a relação do anel benzênico na estrutura delas são diferentes. A ação dessa toxina M é semelhante da toxina K. Ela desorganiza, no caso, a membrana plasmática e a saída dos eletrolitos, e também promove a alteração nos cloroplastos, causando uma rápida perda de clorofila. A toxina PC ela é produzida pelo fungo Periconia cirnata. Ela habita no solo e invade as raízes e coroas de cultivares de sorgo, causando, no caso, um enfesamento e queima das folhas. Ela causa nos tecidos sensíveis do sorgo um aumento na respiração e diminui o crescimento da síntese de proteína e altera a permeabilidade das membranas. Como a gente pode ver nessa figura ao lado, que ilustra o efeito dessa toxina em um bioensaio, que as culturas de sorgo que são suscetíveis, ela tem um aumento muito grande na inibição, enquanto as que são resistentes, ela mantém uma concentração constante. A faseolotoxina, produzida por uma bactéria chamada de Pseudomonas syringae. Ela provoca o crescimento do ralo do feijoeiro e de outras leguminosas. A infecção das folhas e vagens dos micro-organismos causa o aparecimento de umas manchas de óleo. Ela pode ser produzida em temperaturas amenas de 18 a 20 graus Celsius, podendo ser in vitro ou na planta. É responsável pelos sintomas secundários que contribuem de uma forma significativa para a agressividade do patógeno em campo. A faseolotoxina, ela inibe uma enzima chamada de cetoase, que é responsável pela conversão, no caso da ornitina, que é um precursor do aminoácido da arginina. Assim que os tecidos hospedeiros passam a acumular a ornitina, e reduz, no caso, o nível da arginina, inibe, no caso, a cetoase, que induz a clorose nos tecidos vegetais e inibe também a síntese de clorofila no feijoeiro. Tabitocina. A tabitocina ela é produzida por vários patovares isolados de Pseudomonas syringae. Também é conhecida como toxina do fogo selvagem. É caracterizada por sintomas severos de clorose nas folhas e lesões necróticas, circundadas por um ralo amarelado. Ele tem um sintoma semelhante ao da queima bacteriana. Ela provoca efeitos drásticos em plantas e alterações bioquímicas normais. Aumenta a agressividade de expressão de espécies de pseudomonas. Essa tabitocina, elas são sintetizadas biologicamente e sofrem ação, no caso, de uma aminopeptise que estão presentes nas bactérias e nas plantas e liberam uma substância chamada de treonina ou serina. Essa substância é um componente tóxico que inibe, no caso, a ASG, que é a sintetase de glutamina, nas plantas, que é uma enzima-chave no metabolismo celular das plantas, que envolve, no caso, a assimilação do nitrogênio. Quando inibe o ASG, observa que há um acúmulo muito grande de amônia. Esse acúmulo de amônia ele é suficiente para desacouplar, no caso, a fotorrespiração e a fotossíntese, causando, no caso, clorose, necrose dos tecidos, tendo em vista que é uma enzima muito importante para os organismos vivos. Então, ela afeta não somente os vegetais superiores, como também afeta fungos, bactérias e vegetais inferiores e vertebrados. Essas foram minhas referências. Muito obrigada.